Deus Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é perfeito. Limpa o nosso coração, aceita a nossa adoração, Pai, porque tudo é para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos te buscar, que nós possamos ouvir a Tua palavra. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, porque tudo é para Ti, Senhor. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, Te adorar, Te buscar, Te engrandecer. O Senhor é maravilhoso, Pai. Que o Senhor venha conosco, falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nesse sábado à noite, no devocional do livro de Salmos. Que possamos, Senhor, crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Que possamos amadurecer, crescer, Pai. Nos dê maturidade, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nós precisamos de Ti, dia após dia, Senhor, dias atuais que estamos vivendo. Carecemos da Sua mão poderosa e da Sua intervenção, Senhor. Por isso, eu quero entregar no Seu altar todas essas vidas que estarão comigo nessa live, Pai. Pedindo ao Senhor que venha com a Tua graça, com Tua misericórdia e que o Teu ensinamento sobre nós. Que o Teu Espírito venha, Senhor, dar-nos a direção. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer em nome do Senhor, pedindo as ricas bênçãos de Cristo sobre todos nós. Eu louvo a Ti, Senhor, e agradeço por esse momento que o Senhor me dá de compartilhar a Tua palavra. É o que eu peço e agradeço no nome maravilhoso de Jesus, que está acima de todos, porque o Seu nome é fiel e poderoso. É o que eu louvo e agradeço no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por vocês me darem a oportunidade de entrar no seu lar, de compartilhar uma palavra do Senhor para todos nós e que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco essa noite. Que nós possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. Como você bem sabe, ao sábado nós meditamos na palavra de Deus com o devocional do livro de Salmos. E eu queria compartilhar com você esta noite um salmo que tocou muito no meu coração e eu queria compartilhar com você. Pedir que Deus venha falar com você, assim como Ele falou comigo também nesse salmo. E que possamos, mais uma vez, estar com o coração cheio de confiança, cheio do amor de Cristo, para poder crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Muito obrigado você que é de São José, você que é de Pindamonhangaba, você que é de Campos do Jordão, Jacareí, Sorocaba, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e compartilhar a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, em nome de Cristo. Eu queria meditar com você esta noite, nesse sábado, dia do devocional no livro de Salmos. Queria compartilhar com você uma palavra de Deus, cuja palavra de Deus tem muita coisa a nos ensinar. Toda a Bíblia que compõe, sendo a palavra de Deus, nos inspira a crescer, a vencer os dias difíceis, os dias que são maus. A palavra de Deus nos encoraja a ter uma confiança. E essa confiança que eu queria, meu irmão, minha irmã, compartilhar com você nesse dia de sábado. Eu queria propor no Salmo de número 56, um Salmo de Davi. Se você tiver com a tua Bíblia aí, por favor, abra, para que possamos meditar juntos. Você sabe que eu desafio todos lerem comigo a palavra, a Santa Escritura, porque é assim que nós crescemos, é assim que nós aprendemos no que o Senhor tem para todos nós. Salmo de número 56, Salmo de Davi. Queria tirar um tema desse salmo, que a minha confiança está em Deus. No Salmo 56, Davi demonstra que ele tem confiança em Deus.
Por isso que eu queria compartilhar com você com esse tema. A minha, a sua, a nossa confiança sempre deve estar em Deus. Vamos lá para o Salmo. Salmo de número 56. O Salmo de Davi dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia e me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Em Deus louvarei a tua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos da tua ira. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a tua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te rendirei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da tua queda, para que eu possa vencer. Amém, meu irmão? Olha que salmo maravilhoso que Davi tem a nos demonstrar. Esse tema, minha confiança está em Deus, demonstra no todo o livro de Salmo, principalmente no Salmo 56. O Salmo 56 está um pouquinho paralelo ao Salmo 34, porque são situações idênticas que Davi escreve esse salmo, porque ele está num momento muito difícil da sua vida. Isso está relatado no Salmo 56 e 34, numa passagem que vemos em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao versículo 15. Esse é um relato que Davi estava fugindo do rei até então coroado, o rei Saul. E ele se esconde em uma cidade chamada Gate, uma cidade que possuía um rei que era aquele rei que está relatado em 1 Samuel capítulo 21, o rei Aquis, cujo muitos conseguem entender que esse rei era chamado de Abimeleque. Era um rei que outrora era rei de Golias. E Davi, ao fugir de Jerusalém, ao fugir de Israel, do rei de Israel, ele vai e se refugia, ele se exila nessa cidade de Gate. E lá o rei Aquis, ou seja, Abimeleque, identifica que aquele homem chamado Davi era aquele que ganhou de Golias. E quando vão prendê-lo no seu exílio, seu esconderijo ali, Davi, para fugir dessa prisão, ele se faz de louco. Ele começa a babar, ele começa a dar uma de louco e começam a dizer, não é esse que destruiu ou que ganhou de Golias? Não é esse que era o herói de Israel? E Davi dá uma de louco e todos começam a entender que aquele homem, Davi, que possivelmente seria o rei da terra depois de Saul. Essa descrição que nós percebemos está relatado com clareza nessa passagem do Salmo 56. Da mesma forma, o Salmo 34. Se você colocar os dois salmos juntos, você vai ver que a narrativa do salmista está um desespero tremendo, porque por um lado ele tinha Saul e os soldados do rei querendo acabar com a vida dele. Por outro lado,
Ele tinha Aquis, Abimeleque, querendo também, identificou que ele estava ali em Gate e queria matá-lo. Ele não sabia o que fazer, não sabia se fugia de um, se fugia de outro. Ele estava com o coração tão pesado e com tanto desespero que estava batendo nele o lamento. Por isso é um salmo que nós percebemos que é um lamento. É o lamento do salmista, dizendo a Deus: Deus, o homem está querendo me perseguir. O homem está querendo acabar com a minha vida. Muitas vezes estamos vivendo desta forma quando somos perseguidos. Desespero bate, a falta de confiança em Deus. Às vezes perguntas que nós podemos relatar e fazer que Deus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Aqui quando diz a carne, o homem, está dizendo que os inimigos estavam perseguindo Davi. Ele estava expressando, porque no contexto geral da Bíblia sempre relata-se mais com relação ao homem. Mas não interessa, é o homem ou a mulher, é toda a carne que quer perseguir. Por isso eu queria compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, essa noite. Quando bateu o desespero, quando você não saber para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda, quando você ficar perdido na sua vida, entenda que a sua confiança precisa estar no altar de Deus. Porque está aí. O mundo, o sistema que é regido nesse mundo, jaz do maligno. E o mundo está batendo às portas da igreja, fazendo os cristãos ficarem desesperados, seja pela pandemia, seja pela perseguição, seja pela revolta, seja por vários motivos. O que eu quero que você entenda é que a sua confiança, assim como Davi, deve estar em Deus. Olha o que diz no versículo 8 do Salmo 56 que Davi representa. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O Senhor sabe que eu estou sofrendo, o Senhor sabe que eu estou angustiado. Mas da mesma forma, ele expressa a resposta no versículo 11. Em Deus, posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Entenda você que é lavado e remido no sangue de Jesus. A sua confiança deve estar em Deus, porque Deus não nos desampara. Deus está sempre presente ao nosso sofrimento. Às vezes nós estamos tão perdidos que não sabemos o que fazer. Davi estava com muito desespero, pois a sua fuga de Saul estava levando ele ao exílio, escondendo-se do rei em Gate. Mas chegando lá, ele foi identificado pelo rei Aquis, Abimeleque, que, olha, esse daí não era o herói de Israel, ele está fugindo agora, vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Mas ele começa a fingir-se de louco. Faz de conta que não sou eu. Eu estou perdido, babando, arranhando as portas da cidade. Era assim. Em 1 Samuel capítulo 21, você vai ver essa história. Se você tiver um tempinho, lê aí depois. Você vai ver essa história. Normalmente, uma pessoa quando está sendo perseguido desta mesma forma, como Davi era, o ditado popular diz que estamos entre a cruz e a espada. E é nisso que eu queria que você pensasse comigo, meu irmão, o que nós possamos aprender nesse Salmo de número 56. Tem muitas coisas que esse Salmo pode nos ensinar. Mas se há uma coisa clara nesse Salmo, é que precisamos ter confiança em Deus. Quando estamos perdidos, nós precisamos confiar em Deus. Muitos confiam em dinheiro, muitos confiam em títulos, muitos confiam em amizades, supostas amizades.
Mas a verdadeira confiança deve estar no Senhor. Porque é Ele que tem o juízo. É Ele que nós devemos prestar contas. É Ele que conhece o nosso coração. É Ele que sabe o que nós precisamos. É Ele o dono da vida. É Ele que nos dá a salvação. É Ele que nos dá o norte para sair desse momento de crise e dificuldade. A primeira coisa que eu aprendo no Salmo 56, que eu queria compartilhar com você, que Davi demonstra com clareza nesse Salmo de número 56, que a confiança dele estava em Deus, que eu queria dividir com você esta noite de sábado. Nós vemos no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia, ele me oprime. Que homem, qual ser humano consegue viver com tranquilidade? Se nós estamos vendo que as autoridades estão oprimindo o povo. Que homem consegue viver com autoridade quando tem alguém ao seu encalço, um chefe, um líder, um patrão, que quer o seu mal? Que homem consegue viver com tranquilidade nesses momentos? Davi estava sendo perseguido pelo rei. E ao chegar na cidade de Gate, ele identificou Aquis, também que era um homem que poderia pagar agora com a morte de Davi, porque Davi venceu Golias. E agora os filisteus estavam a serviço do rei Saul. E Davi estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Davi possui uma confiança em Deus de uma forma extrema. Mas, mesmo que os homens queiram o meu mal, eu sempre confiarei em Deus. Muitas vezes nós achamos que o homem não quer o nosso mal, mas nos enganamos. Porque vivemos momentos que homens querem tirar nossa vida, que homens querem o nosso lugar, que homens querem os nossos títulos, que homens desejam a nossa ruína. Assim como os homens queriam a ruína de Davi, quando ele expressa: procuram devorar-me, pelejando mal todo dia, eles me oprimem. Davi tem certeza que nós não vivemos numa sociedade que só busca o bem. Por esse sistema que o maligno está dominando, há uma sociedade que maquina o mal, principalmente contra os cristãos. Há autoridades que maquinam contra os cristãos. E nós precisamos ter a certeza na nossa caminhada cristã que eu preciso confiar em Deus, mesmo que os homens queiram o meu mal. Eu tenho a certeza que Deus estará comigo. No versículo 1, os homens oprimem todos os dias, é que a todo momento eu passo de momentos em momentos que às vezes são os homens que querem o nosso mal. Não é só as condições que estamos vivendo. E nós precisamos buscar a confiança em Deus e apontar para Ele que o Senhor pode identificar quem quer o meu mal. E aqui Davi tem a certeza que tem misericórdia, Pai. Olha para mim. Só o Senhor pode cuidar de mim. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão e minha irmã. Mas uma coisa que eu queria compartilhar com você é que mesmo que alguém, um inimigo, queira derrubar você, tenha confiança em Deus. Cada um dará conta daqueles planos, escuros ou não, escondidos ou não, seja as claras ou escondidos, não passa longe dos olhos de Deus. Se você pôr a confiança em Deus,
você vai ter a certeza que Deus vai proteger você. Segunda coisa que eu aprendo no Salmo 56, que eu queria compartilhar com você esta noite de sábado, é que Davi possui a confiança em Deus, isso está claro no versículo 2 ao versículo 4. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Em Deus louvarei a Tua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Quando ele está dizendo sobre a carne, ele está dizendo sobre Sax, o homem. Ele está reproduzindo com outro ângulo toda criatura, todo ser humano que quiser preparar ciladas contra mim. O Senhor me protegerá. Por isso, Davi possui confiança em Deus, mesmo que os homens preparem ciladas. O Senhor me protegerá. Hei de confiar nas palavras, uma palavra de fé que Davi está dizendo, mesmo em tempos difíceis. Vamos confiar mais na palavra de Deus? Se há um inimigo das nossas almas, que é Satanás, que quer destruir a igreja, que quer destruir o cristão, que está levando as pessoas a desanimarem na fé, nós precisamos dizer a esses adversários, ou seja, os meus adversários de todo dia, vencendo todo dia, nós precisamos entender que eu vou louvar a Deus, porque a minha confiança está nele. Só o Senhor pode guardar a gente de não tropeçar. Só o Senhor vai nos guiar para nós não cairmos em ciladas. Vou dar só um exemplo. Para muitos caçadores, quando querem pegar um animal, eles preparam armadilhas. E essas armadilhas de vários aspectos, por exemplo, o urso nos Estados Unidos, são armadilhas de ferros que são abertos com dentes. Esperando o animal pisar no meio, ela fecha e segura o animal até o caçador chegar. Você sabia que o inimigo muitas vezes faz a armadilha para todos nós, com dentes, para nós pisarmos e ele nos prender. E isso está com relação ao pecado. Quando nós estamos longe de Deus, não estamos com confiança nele, estamos duvidando da palavra dele, nós caímos em muitas armadilhas que o inimigo trata e prepara para todos nós. Aqui Davi está dizendo sobre os homens mesmos, aqueles homens que procuram devorar a vida do Davi, o homem que ganhou de Golias, agora perseguido por Saul, e também do mesmo jeito em Gate olhando para Quis. Por um lado ele olhava o rei Saul, por outro lado ele olhava a Quis. Por onde ele ia? Para onde ele caminharia? Saul preparando ciladas, Aquis querendo pegar. Qual é a estratégia de Davi? Se faz de louco, começa a babar, começa a arranhar as portas. A estratégia que este homem entendeu era a estratégia de fugir do inimigo. Mas a estratégia dele foi a palavra. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Quando o inimigo preparar cilada para você, proclame a palavra. Fale da palavra de Deus. Ore a Deus. E exalte o nome de Deus. Porque é aí que Deus vai demonstrar a você que ele vem de encontro. Por isso você deve ter confiança. Deve estar sempre na presença de Deus, porque é inegável para Davi que ele não possuía confiança em Deus. Davi possuía confiança em Deus, porque na primeira forma que os homens queriam o seu mal, e agora nessa segunda aplicação, que mesmo que os homens preparem ciladas, ele tem a certeza que Deus o protegerá. Isso é para você também. Não importa o que estamos vivendo aí.
O que importa é que Deus nos protege. Ah, mas Orlando, e se eu ficar doente? Deus também te protegerá. Basta você crer. Basta você ter fé. Basta você acreditar. Sabe o que o inimigo tem feito com todos os cristãos? Tem tirado a fé do coração. Estamos com tanto medo que nós não fazemos mais nada. Não lemos até a palavra, não proclamamos a palavra, não estudamos a palavra, não intercedemos através da palavra, não temos discipulado da palavra. Por quê? Por quê? Porque estamos muitas vezes como o louco, como Davi demonstrou, babando, se enganando os outros, achando que essa falsa fé nos leva para algum lugar. Mas a fé no Senhor é a confiança que Davi tinha para vencer o inimigo. Porque ele tinha certeza que ele louvava a Deus, pois ele colocou no altar de Deus a sua confiança. Amém, meu irmão? Terceira coisa, nesse devocional de Salmo 56, que eu queria compartilhar com você esse sábado, está no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Se você tiver com a palavra de Deus aí, com ela aberta no Salmo 56, abra aí, versículo 5. Olha o que diz no versículo. Olha que beleza de versículo. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Sabe o que eu aprendo aqui? É que Davi possuía confiança em Deus, mesmo que os homens mintam contra ele ou contra mim. Aqui, Davi está demonstrando que todos os dias da vida dele, tudo que ele falava ou expressava, alguém torcia o que ele estava dizendo. Alguém alterava o que ele estava falando. Alguém pegava o que ele falava de bom e invertia e se tornava ruim. Isso é falsa comunicação. Nós estamos vivendo uma época que os salmos têm demonstrado dia após dia que já estava sendo predestinado momentos difíceis para o salmista, como está difícil para todos nós. O momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil. E os salmos têm mostrado que há queixas, há mentiras, há pessoas que colocam o dedo em nós, mentindo sobre ser cristão, que serviram a um Cristo que não existe, um Cristo que morreu na cruz, que é nada, o cristianismo é balela, o cristianismo faz de conta, o cristianismo é mentira. E eu quero dizer para você, a única religião verdadeira está em Cristo Jesus. A caixinha da religião que o homem trouxe para a humanidade é uma caixinha falsa. Mas a caixinha do Senhor é muito mais ampla, porque está um nome que está acima de todo nome, que se chama Cristo Jesus. Talvez muitas palavras, quando você professa, os inimigos distorcem o que você está dizendo, estão tentando inverter o que você está falando, que o problema não é o que você expressa, o que você fala. O problema é como você expressa, como você fala. Então tenha prudência no expressar. Nem todo mundo vai dar a ação positiva, a devolutiva da palavra de Deus com alegria. Porque o inimigo que tomou o coração daquela recepção da palavra, ou seja, naquela outra pessoa, vai tentar inverter o que você está dizendo. Por isso, seja claro. Diga que nós temos confiança em Deus, porque Deus é poderoso. E Davi está dizendo: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim, para o mal. Tudo o que eu faço nunca está bom. Aprendi com o tempo que nem sempre, quando você pastoreia, você será do agrado de todos. Aprendi com o tempo.
com muita lágrima, eu aprendi. Eu quero pastorear, abençoar pessoas por amor ao meu Deus. E eu quero agradar a Ele. Da mesma forma eu digo a você, em nome de Jesus, faça o bem sempre e agrade a Deus. Porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu. Não viva uma vida de mentira, que você perde a confiança em Deus porque você se decepcionou com homens. Os homens vão nos decepcionar. As pessoas irão nos decepcionar, mas Deus nunca. Quando você vive uma vida com a certeza que você confia em Deus, faça sempre para agradar a Deus, por isso você nunca prejudicará ninguém. Por isso será bênção onde você estiver. Aonde você colocar o seu pé, lá dará frutos. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus. Não pense que os inimigos não distorcem a sua palavra. Distorcem sim. Quando você estuda teologia, você aprende na teologia que muitas ou quais são todas, pelo menos todas, 99,9% das heresias saíram da Bíblia. Só foram distorcidas. Não é preocupante isso? Se você olhar hoje, aqueles que professam como sacerdotes, líderes religiosos, tiraram muitas vezes as heresias da própria palavra. E nós precisamos ter confiança em Deus, porque isso vai acontecer. Mas a gente já tem confiança no Senhor, porque independente se lançarem palavras de mentira contra mim, ou se distorcerem o que eu digo, uma coisa eu tenho certeza, a verdade sempre reinará. Eu sempre costumo expressar isso para as pessoas que me conhecem. As pessoas que mentem, ou que usam ciladas, que jogam mentiras, que distorcem o que falamos, deixa Deus fazer, porque Deus revela. Então não queira trazer justiça com as suas próprias mãos contra os inimigos, porque Davi entendia que é no Senhor que ele possuía confiança. Amém? Quarta coisa que você aprende no Salmo 56, nesse devocional de sábado, está no versículo 6 ao versículo 11. Olha que maravilhoso. Leia aí comigo. Ajunte-se, esconda-se, marquem os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Tu contas as minhas vagações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Sabe o que Davi nos ensina? É que Davi possuía confiança em Deus, mesmo que os homens preparem ciladas contra nós. Há momentos na nossa caminhada cristã que o inimigo tem colocado ciladas. Você vai ver que no versículo 9 ele diz: quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a tua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. A confiança que Davi tinha era tão certa que o salmista acredita de uma forma plena que Deus tem um interesse especial nas lágrimas dele. E você acha que Deus não tem interesse especial na sua lágrima ou na sua aflição? Deus possui poder para olhar para você e cuidar no momento difícil que você está vivendo. Essa situação que os inimigos estão perseguindo, que os inimigos querem não deixar mais nós falarmos da palavra, da salvação, da verdade de Deus ainda, Deus ainda está nos protegendo, está cuidando de todos nós,
está mostrando que Ele está na frente. É Ele que coloca a mão, a sua destra sobre nós, criando em nós a proteção que nós precisamos. Vai ter ciladas contra nós? Terão. Por isso você deve confiar em Deus, pedindo que o Senhor te proteja. Nessa situação da pandemia, que você pode pegar esse vírus num lugar onde você menos espera, na sua casa. Que alguém vai vir na sua casa, às vezes te visitar, um familiar, um parente, e ele pode estar, ou ela, contaminado. E quem pode proteger você? Quem pode proteger você? Sempre será Deus. Eu tenho um testemunho para dar para você. Há uns 20 dias atrás, eu fui no dentista. E eu estava no dentista numa quinta-feira. Domingo à noite, recebi a notícia que ele estava com Covid. E foi internado, passou pela UTI. Ele, o filho, a filha que também é dentista, a mãe que é dentista. E eu no domingo à noite fui fazer o teste. Deu negativo. Deus me protegeu. Mesmo estando eu sendo atendido por um homem que tinha Covid. Olha como Deus é fiel. A minha confiança está em Deus, mesmo que o inimigo tente de todas as maneiras me atingir. Deus me protegerá. É da mesma forma com você, meu irmão. É da mesma forma com você, minha irmã. Para findar o Salmo 56, nós percebemos que Davi encerra o Salmo. Olha que beleza que ele encerra esse Salmo do versículo 12 e versículo 13. Leia aí comigo na tua Bíblia. Diz assim, versículo 12, o Salmo 56. Os teus votos estão sobre mim. Ó Deus, eu te renderei ações de graças, pois tu livrastes a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda. Sempre caminharei em ti. Sabe o que eu aprendo aqui? Para encerrar esse Salmo 56, é que Davi possui confiança em Deus, pois os planos que Deus tem para mim nunca serão frustrados. O plano que Deus tem para a vida humana é muito maior do que a gente possa imaginar. O plano que Deus tem na sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Quando o salmista diz que os teus votos, está querendo dizer, as tuas promessas estão sobre mim. O salmista assume com muita sinceridade e determinação louvar a Deus, independente do momento que ele estava vivendo, independente dos inimigos que estavam o cercando, independente da situação que ele estava vivendo. O salmista tinha certeza que ele poderia se alegrar no Senhor, poderia exultar no nome de Deus, porque ele sabia que Deus poderia e estava o protegendo. Nenhum inimigo de Deus podem ganhar ou podem frustrar o plano de Deus. O plano de Deus para todos nós são coisas maravilhosas. O plano de Deus para você, acredite no que eu estou dizendo, é muito maior do que você possa imaginar. Qual é a promessa, ou quais são as promessas que Deus tem para você, o que Ele já fez? Quais são? Por que você está com medo? Por que você duvida? Por que você olha para os inimigos, os homens, e você teme os homens? Tema só a Deus, porque é Deus que pode enviar a sua alma para o inferno. O homem não pode. O homem pode fazer o mal, o homem pode prejudicar, o homem pode, em momentos únicos, querer o seu mal e preparar ciladas. Eu sei disso. Mas entenda, quando você está protegido por Deus, Davi é um exemplo claro. Jó é um exemplo claro. Abraão é um exemplo claro. Você vai perceber que Jacó foi enganado.
Mas os planos de Deus permaneceram na vida desses homens. Se Deus tem um plano para você, não importa. Ninguém vai frustrar o plano de Deus. Há momentos que o inimigo fala para nós, se depender de mim, você nunca será isso ou aquilo. E eu sou um exemplo vivo que Deus pode, porque os planos de Deus permanecem do jeito que Ele queria e quer. Cabe a você acreditar, cabe a você confiar, cabe a você a conquistar, indo em direção a Jesus. O plano de Deus permanece. O que acontece é que eu abro mão desse plano de Deus e me desvirtuo desse desejo do Altíssimo. Por isso, minha irmã e meu irmão, entenda que Deus tem algo maravilhoso para você. Não tema o homem, tema a Deus. Isso é uma coisa que Davi tinha no coração com a certeza que os votos de Deus estavam sobre ele, assim como os votos de Deus estão sobre todos nós. Não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do inimigo, importa o tamanho do seu Deus, porque o seu Deus é muito maior e os planos dele nunca serão frustrados em nome de Jesus. Você quer nisso que eu estou dizendo? Espero que esse Salmo 56 venha cravar no seu coração e que você possa ter a confiança em Deus a tal ponto de expressar como Davi expressa, principalmente, olha o que diz no versículo 12, os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças. Sabe o que ele quer dizer? A sua promessa está sobre mim. Então, eu sou grato. Simples assim. Seja grato. A minha, a sua, a nossa confiança está em Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queria contar com você, por favor, que você esteja compartilhando essa live para que as pessoas também tenham a confiança em Jesus, porque estão vivendo momentos muito difíceis, momentos que estão desesperados, momentos de aflições, e eles precisam ouvir uma palavra de fé, de esperança, porque o Salmo 56 é uma palavra de esperança. Eu queria convidar você a estar orando por alguns irmãos que completaram mais um ano, que vão completar mais um ano de vida essa semana, que você esteja orando por eles em nome de Jesus. No dia 16/4, ontem nós tivemos aniversário do Shigeru Masago. Hoje é aniversário da Leila Yamada, 17/4. Jonathan Gonçalves, 19/4, da Imel Campos do Jordão. A Tamires Moreira também, 19/4, Imel Campos do Jordão. A Kiko Sakamoto, 21/4. O Kenzo Sato, 22/4. A Miyuki Tsukamoto, 22/4, Emel Jacareí. A Mari de Almeida, 24/4. Orivaldo dos Santos, 24/4. Que possamos orar por esses irmãos que ou completaram ou estão completando mais um ano de vida. Que você ore ao Senhor, que você peça a proteção de Deus para essas vidas, porque nós sabemos que Deus é poderoso. A nossa confiança sempre estará no Senhor. E essa confiança é para que nós tenhamos a vitória nessas promessas que Deus fez. Tenha certeza que não importa o momento que estamos vivendo, o que importa é que o nosso Deus é um Deus que merece toda a confiança, porque lá na cruz Ele já deu essa certeza e essa esperança. Que você possa orar comigo agora e que nós possamos entregar esses nomes no altar de Deus e pedindo ao Senhor, venha nos proteger, Pai, venha cuidar de nós, pois o inimigo quer destruir a igreja, mas ele não conseguirá, porque nós temos confiança no dono da igreja, que é o Senhor, que foi comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Ore comigo em nome de Jesus.
Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, neste sábado, nesse devocional do livro de Salmos, pedindo ao Senhor, nos abençoe, Pai. Limpa o nosso coração do medo, limpa o nosso coração do desespero, da aflição, da angústia, que muitas vezes nós colocamos o ponto de interrogação na nossa fé, Pai, e colocamos dúvida no nosso coração. Que o Senhor Jesus se faça presente, Pai, nos protegendo, cuidando de todos nós, Pai. É o que nós queremos esta noite, entregando no teu altar esses que completam mais um ano de vida. Que o Senhor venha trazer paz, que o Senhor venha trazer prosperidade, que o Senhor dê saúde, que o Senhor venha trazer bênção sem medida sobre essas vidas. Porque nós sabemos que o Senhor tem coisas grandes para esses aniversariantes. Que eles possam entender e contar os seus dias, porque os dias que o Senhor dá a todos nós, devemos ser gratos por mais um dia que respiramos e por mais um dia que servimos. Nós agradecemos, Pai, por esse momento. Te louvamos por essa live. Obrigado por esse momento que o Senhor me dá, por falar com esse meu irmão e minha irmã que está aí no seu lar, louvando a Deus, lendo a palavra, buscando a Deus. Que o Senhor traga confiança no coração, que o Senhor traga proteção para todos esses meus irmãos. Que em nome de Jesus nós possamos ter um final de semana cheio da graça do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Se você puder compartilhar essa live, eu agradeço. E que amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos para adorar a Deus juntos no culto online. Convido a você a estar às 9h30 comigo, adorando a Deus. Parabéns a todos os aniversariantes por mais um ano de vida que Deus está proporcionando. Que Deus abençoe você que é de São José, Jacareí, Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Sorocaba. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus traga a graça de Jesus e a proteção de Deus na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Grande abraço a todos, um beijo no coração. Espero você amanhã às 9h30, quarta-feira às 20 horas, para nós orarmos a Deus através do culto de oração. Sexta-feira às 17 horas, o estudo bíblico junto comigo. Voltamos também no sábado às 19h e também no domingo às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe, fica com Deus. Um grande abraço a todos vocês, um abraço apertado a todos vocês e um beijo realmente no seu coração. Fica com Deus. Um abraço.